Entre 1939 e 1945, a guerra varreu a Europa, dos campos de Flandres às ruínas de Stalingrado. Como o nacionalismo e a ideologia levaram à mobilização, deslocamento e morte de milhões. A Segunda Guerra Mundial, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Espera-se que a maioria das guerras seja como as anteriores, mas poucas o são. A Segunda Guerra Mundial certamente não foi. Em nosso último programa estávamos à beira dela. Era 1938 e Adolf Hitler ironizava que havia visto os líderes das democracias aliadas e todos eram vermes. Posso confirmar que ele estava certo. Mas mesmo os vermes reagem. Enquanto Hitler e Mussolini avançavam, supondo corretamente que nada bloquearia seu caminho, a irritação britânica chegou a seu ápice. Tendo falhado em 1938 na defesa da democracia tcheca, que tinha um bom exército e boas defesas, a Inglaterra foi à guerra em 1939 para defender os bravos, mas pouco democráticos poloneses, que não tinham defesas nem exército. Os britânicos também levaram os relutantes franceses, e assim começou o mais sangrento conflito da história. Desde o início ficou claro para alguns que a Segunda Guerra Mundial pouco teria em comum com a Primeira. Pelo lado militar, uma guerra de movimentação substituiu o combate estacionário da guerra de trincheiras. Havia breves momentos de intenso esforço com ataques brutais que exigiam forças vultuosas. A seguir, vinham longos intervalos de aparente inatividade, como se fosse uma versão macabra do futebol americano. No lado político, o antagonismo entre o nacional-socialismo de Hitler e o comunismo de Stalin revelou-se superficial. Em agosto de 1939, a Alemanha e a Rússia assinaram o Pacto de Não Agressão para melhor dividirem a Polônia e o resto da Europa Oriental. Assim, no início da guerra, a Alemanha e a Rússia engoliram grandes porções do norte e leste da Europa, enquanto a Inglaterra e a França apenas observavam, temendo o confronto inevitável e ambos despreparados. Foi somente na primavera de 1940 que a Alemanha finalmente acabou com o suspense e a falsa guerra. Ela lançou um ataque relâmpago com blindados, a Blitzkrieg, através da Bélgica contra o norte da França, evitando a recém-construída e muito aclamada muralha de defesa, a linha Maginot, que foi totalmente inútil. O exército francês, mal dirigido por velhos teimosos, desintegrou-se rapidamente. Em 7 semanas, Paris já estava ocupada com os franceses fora da guerra. Foi uma derrota estonteante, enviando os soldados britânicos que lutavam pela França e Bélgica em fuga desordenada. Eles escaparam em Dunkerque por um triz, deixando quase todo o continente nas mãos da Alemanha.
E assim, a vitoriosa e breve guerra que os alemães buscaram em 1914 finalmente aconteceu em 1940. Mas quando tudo parecia ter chegado ao fim, as coisas começaram a dar errado para as forças do eixo. Em Londres, um insensato patriota, o primeiro-ministro Winston Churchill, resolveu continuar a luta apesar de tudo. Vamos, portanto, assumir nosso dever, pois assim, mesmo que o Império Britânico e suas comunidades durem por 1000 anos, homens dirão que este foi nosso maior momento. E então, em junho de 1940, os italianos entraram na guerra aos trancos, ao lado dos alemães, determinados a aproveitar e partilhar dos espólios. Os alemães foram forçados a prestar-lhes apoio ao sul. Enquanto isso, o Japão, outro aliado germânico, cuidava de seus interesses na China, sudeste da Ásia e no Pacífico, alarmando os americanos. Mas nem a agressividade do Japão, nem a incompetência italiana deveriam prejudicar as forças do eixo. Em junho de 1941, os alemães já haviam empurrado os ingleses até os portões de Cairo. Os nazistas poderiam então ter seguido até os campos petrolíferos da Arábia e depois até a Índia. Em vez disso, optaram por ignorar o pacto que os unia aos soviéticos em torno da partilha da Polônia e moveram-se na direção da Rússia. Hitler queria mais Lebensraum, mais espaço para sua raça superior, e a Rússia tinha mais espaço que todos. Hitler também pensou que uma blitzkrieg vitoriosa no leste seria a melhor forma de acabar com as esperanças britânicas, levando-os à rendição. Ele tentou matar 2 pássaros com um só tiro e acabou acertando seu próprio pé. A invasão da União Soviética, em junho de 41, representou uma virada na guerra. A Rússia era como um interminável pântano que engolia mais e mais do exército alemão. Quando os soviéticos que haviam sofrido sob Stalin perceberam que os nazistas eram ainda piores, não tiveram escolha a não ser lutar até a morte. Eles perderam 2,5 milhões de homens em apenas 4 meses, antes que o inverno atolasse o exército alemão, transformando a Blitzkrieg numa guerra de desgaste. Assim como na época de Napoleão, o inverno russo mostrou-se muito pior que os exércitos russos. E se isso já não fosse o bastante, o ataque insensado do Japão contra Pearl Harbor levou à entrada dos Estados Unidos na guerra. O presidente Franklin Roosevelt deu as más novas ao público americano. Ontem, 7 de dezembro de 1941, um dia que ficará na infâmia, os Estados Unidos foram repentina e deliberadamente atacados pelas forças navais e aéreas do Império do Japão. Agora as forças aliadas avançavam como um grande tanque, impulsionadas pela economia americana. Em apenas um ano, a produção bélica dos Estados Unidos já equiparava-se à da Alemanha, Itália e Japão combinadas. Navios classe Liberty ficavam prontos a média de 1 a cada 10 horas. Os jipes, a média de 1 a cada 2 minutos. Uma grande leva de materiais esmagou as forças do eixo. Os russos arrasaram os nazistas em Stalingrado. Os aliados chegaram à vitória no norte da África, na Itália,
na Normandia, no dia D. E, finalmente, na grande batalha na floresta de Ardennes, na Bélgica, os aliados rechaçaram a última ofensiva alemã. Em maio de 1945, o Terceiro Reich estava em ruínas, como ocorreu em grande parte da Europa. Três meses após uma longa e sangrenta guerra no Pacífico, o Japão caiu de joelhos, dominado pela terrível nova arma dos americanos, a bomba atômica. A guerra chegara a seu fim. Na Europa, restaram lembranças amargas e um gosto azedo. A guerra aérea, responsável por tanta devastação, apresentou um estranho paradoxo pelas mãos dos aliados. Após 1940, a Inglaterra só tinha uma forma de revidar contra o inimigo, através do bombardeio indiscriminado de cidades alemãs. Em 1942, a destruição do moral alemão já era um objetivo primário do comando aliado dos bombardeiros. Cerca de 600 mil alemães morreriam desta forma até o final da guerra. Os nazistas também bombardearam alvos civis. Eles bombardearam sem piedade e foram os primeiros. Mas esse tipo de tática não reduziu o moral civil de nenhum dos lados, muito menos chegou a trazer vitórias. Mesmo assim, ambos levaram o caos a grandes e antigas cidades. Londres, Coventry, Lübeck, Hamburgo. E então, na terça-feira gorda de fevereiro de 45, bombardeiros ingleses e americanos, atacando por insistência dos russos, destruíram a maior parte da linda cidade de Dresden, matando em uma só noite 135 mil homens, mulheres e crianças. Muitas dessas ainda em seus trajes de carnaval. As piras funerárias de Dresden iluminaram a derrocada da última tentativa europeia de supremacia mundial. Homens maus, homens insensatos, haviam iniciado a guerra, mas foi o povo que pagou a conta e o preço foi muito alto. Quando Berlim finalmente foi tomada numa batalha que ocupou os últimos meses da guerra, a Europa era, como Churchill descreveu, um sepulcro, um campo onde nascem a pestilência e o ódio. Os que mais sofreram não foram os soldados, mas sim os civis desarmados, especialmente os mais fracos, algo que estava se tornando marca registrada do século XX. Não foi ao acaso que no dia em que Hitler invadiu a Polônia, foi ordenado o extermínio dos pacientes incuráveis e doentes mentais nos hospitais alemães. Cerca de 70 mil morreram até que entidades religiosas conseguiram deter tal prática. Mas, a essa altura, muito já fora aprendido e colocado em prática no genocídio que iria acontecer. Quando o jovem Hitler fez este autorretrato, ele vivia em Viena. Foi ali que ele passou a admirar a política de Karl Lueger, o maior prefeito da Viena Imperial. Lueger deu à cidade um grande sistema de transportes, melhores escolas, melhor polícia, muitos novos empregos. Lueger também era antissemita. Mas o que para ele era um jogo político, para Hitler tornou-se obsessão. Pela visão de Hitler, na eterna luta pela vida, os fracos deviam morrer enquanto os fortes sobreviviam e prosperavam.
A força de uma nação, como ele acreditava, estava em sua pureza racial. E a pureza da Alemanha, sua saúde e vigor nacionais, mesmo sua sobrevivência, estavam ameaçados pela corrupção racial representada pelos judeus. Uma corrupção não apenas física, mas também espiritual e moral. Para Hitler, as evidências do perigo estavam em toda parte. A humilhante paz da Primeira Guerra Mundial, a onda de decadência e desânimo que se seguiram, tudo por causa dos judeus. E o mesmo com o comunismo russo. Assim foi com a Grande Depressão. A conclusão é óbvia. Limpe o mundo dos judeus. Limpe o mundo dos eslavos, de raças de cor, de miscigenações, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, comunistas e, é claro, de doentes mentais. Seja quem for, acabe com eles. Limpe o mundo dessas pessoas e ele será um lugar melhor. Em Mein Kampf, encontramos parte deste festival de paranoia e darwinismo social mal digerido. Este foi o programa a longo prazo de Hitler. Muitos alemães e não alemães, mesmo entre seus adeptos, trataram o tema com indiferença. Mas Hitler estava obcecado por isso. E os alemães, cuja maioria aceitava as decisões de Hitler sem pestanejar, também ficariam obcecados. A guerra deu a Hitler a oportunidade de avançar a todo vapor, independente dos efeitos que isso poderia ter sobre os esforços de guerra. Milhões de judeus da França e Rússia foram reunidos e enviados aos campos de concentração. Sociedades escravas cujos membros trabalhavam até a morte em fábricas operadas por empresários alemães ou simplesmente morriam de fome, torturados ou executados. As câmaras de gás foram introduzidas nos campos em 1942. Elas eram bem mais eficientes que os métodos anteriores. Esta é a descrição de uma testemunha para o procedimento. O primeiro trem chegou. 45 vagões de carga com 6.700 pessoas, das quais 1.450 já estavam mortas na chegada. Um grande alto-falante dá as instruções. Tirar toda a roupa, arrancar próteses, óculos e assim por diante. Entregar bens de valor. Mulheres e meninas ao barbeiro, que corta seus cabelos em 2 ou 3 golpes e coloca-os em sacos de batata. Então a fila começa a andar. Num canto, um oficial da SS anuncia com voz pastoral: nada acontecerá a vocês. Apenas respirem fundo dentro das câmaras. É um alongamento pulmonar. Esta inalação é necessária contra doenças e epidemias. Mas a maioria já sabia o que os esperava. O mau cheiro era um sinal de seu destino. Em 1945, cerca de 6 milhões dos 8 milhões e meio de judeus sob ocupação nazista estavam mortos. 2 milhões deles no campo de concentração de Auschwitz. Quando os campos foram liberados no final da guerra, a comunidade internacional foi forçada a reconhecer sua existência, que já era conhecida havia algum tempo. Mas, por mais eloquente que tinha sido a rejeição do mundo contra a barbárie nazista, este tipo de atrocidade aplicada por uma nação até então civilizada estabeleceu um exemplo. Ela sugeriu possibilidades que acabaram colorindo a história subsequente do século XX. A teoria racial de Hitler, como a teoria comunista de luta de classes, representava a engenharia social em larga escala. Como Heinrich Himmler, o cabeça da SS, explicou a seu staff: o que acontece a um russo, a um tcheco, não tem o menor interesse para mim. O que as nações podem oferecer em termos de bom sangue de nosso tipo, nós aceitamos, se preciso sequestrando suas crianças e criando-as aqui conosco. Se as nações vivem em prosperidade ou morrem de fome como gado,
só me interessa quando precisamos deles como escravos de nossa civilização. Massas de seres humanos seriam deslocadas, usadas, alteradas, doutrinadas ou exterminadas de acordo com princípios abstratos. A guerra em si, o grande movimento de exércitos, prisioneiros e refugiados, contribuiu para isto com maior intensidade. Um quarto de século antes, durante a Primeira Guerra Mundial, os alemães haviam ocupado a maior parte da Bélgica e grande parte da França. 1,5 milhão de pessoas foram transformadas em refugiados e muitos outros em escravos da máquina bélica alemã. O comandante de exército, General Ludendorff, levou 400 mil belgas para as fábricas alemãs. Tudo isso seria repetido em escala muito maior pelos nazistas. Em agosto de 1944, 7,5 milhões de estrangeiros trabalhavam somente na indústria alemã, incluindo cerca de 2 milhões de prisioneiros de guerra e mais de 5 milhões de trabalhadores forçados de uma dúzia de países. Mas os alemães não foram os únicos. Os russos, que sabiam tudo sobre a engenharia social, estavam deslocando ou matando milhões de seus próprios cidadãos durante uma geração. Em 1929, por exemplo, Joseph Stalin discursou justificando sua política de coletivização e a necessidade de exterminar os kulaks, camponeses russos independentes com relativas boas condições. Os kulaks resistiam à perda de suas fazendas por razões óbvias. Repetirei a declaração de Stalin sobre isso. Podemos avançar nossa indústria socializada em ritmo acelerado enquanto tivermos que depender de uma base agrícola entregue a pequenos camponeses incapazes de expandir a produção? Não, não podemos. Qual então é a solução? O caminho socialista é estabelecer fazendas coletivas e fazendas do Estado. O caminho que leva à extração dos elementos capitalistas da agricultura. É por isso que recentemente passamos da política de restrição às atividades infames dos kulaks à política de eliminação dos kulaks como classe. E eliminar foi o que ele fez. Milhões deles. É claro que é muito mais fácil fazer isso quando não vemos pessoas como indivíduos, mas como uma classe ou raça, um problema a ser resolvido. Após o término da Segunda Guerra Mundial, mais alguns milhões foram deslocados na Rússia, Europa Oriental e nas duas Alemanhas. Alguns eram refugiados. Outros eram expulsos à medida que territórios passavam de uma soberania a outra. As guerras são ótimas para miscigenar. Elas deslocam massas de combatentes e civis, criando inesperadas misturas. A Segunda Guerra Mundial causou a maior mistura de todas. Jamais tantos milhões de pessoas haviam sido deslocadas. Jamais tantos perderam suas raízes. Nunca a mobilidade afetou tanto a vida, nem foi a estabilidade tão rara como durante o período da Segunda Guerra dos 30 anos, de 1914 a 1945. É claro que na Europa dos séculos anteriores, os territórios tiveram muitas soberanias, às vezes por força da guerra. Mas tais mudanças não representavam grande alteração nas vidas das pessoas. Elas continuavam a viver, continuavam a trabalhar como antes.
Mas na era do nacionalismo e da ideologia, a mudança de governante, a mudança de bandeira significava a alteração de idioma, de práticas econômicas e administrativas, das lições aprendidas na escola, de comportamento permissível. E isto, se você tivesse sorte. Senão, significaria a perda de liberdade pessoal, propriedade ou mesmo a vida. Foi o que aconteceu na Europa Oriental. Quando o Exército Vermelho marchou para Berlim, Goebbels, o ministro de propaganda nazista, avisou que se a Alemanha fosse derrotada, os soviéticos ocupariam todo o leste e sudeste da Europa e grande parte do Terceiro Reich. E sobre todo este território, disse Goebbels, desceria uma cortina de ferro. Veremos como a Europa reagiu a isso e a outras ansiedades do período pós-guerra no próximo episódio. Até lá.